Pessoal, a gente vai fazer agora a leitura, como de sempre, dos artigos do 111 a 121, separar em módulos aí. A gente vai começar falando sobre o TST e os Tribunais Regionais do Trabalho. Primeiro, são órgãos da Justiça do Trabalho, TST, TRT e Juízes do Trabalho. Não tem juntas, não tem nada, só tem esses três órgãos no conjunto, né? Que aqui é um, aqui tem vários e aqui tem vários. Então, somente os três grupos aí, TST, TRE e Juiz do Trabalho. Artigo 111A vai falar que o TST ele vai compor-se-á de 27 ministros. Então você vai colocar aqui, ó, TST é o que? 30, 100, T de 3. Arrumando isso, 30 menos 3 é igual a 27 ministros. Compor-se-á não tem o mínimo. Outra observação aqui é o máximo, certo? O que é? Porque no outro ele fala assim, no mínimo tanto, ou seja, pode ser mais. Esse aqui não, é no máximo, esse aqui é máximo entre aspas, que vai ser será, compor-se-á, obrigação. Então é um valor exato, vai ter exatamente quantos? 27 ministros. Dentre brasileiros com mais de 35, que é a mesma regra, e 65 anos para os outros tribunais superiores. Notável saber jurídico e essa reputação ilibada. Quando eu estou falando de ministros, eu estou falando de reputação ilibada. Quando eu estou trazendo, por exemplo, lá para ingressar na carreira aí do 5º constitucional, ou em alguns outros casos aí, quando vai falar de advogados, lá ele vai falar assim de o que? De idoneidade moral. Quando estiver falando normalmente de Tribunal Superior, é reputação ilibada. Então ele vai compor, então o TST vai compor de 1/5 dessas vagas, vai ser distribuída entre advogados. Qual é a condição? Que tenham mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e com membros do MPT, também com 10 anos de efetivo exercício. Observar aí o disposto do artigo 94. Então veja, a gente vai falar depois dos TREs aí. No TRE não tem essa exigência aqui, o STF inclui essa exigência como requisito indispensável que o advogado tenha 10 anos de efetiva atividade profissional. Aqui tem também o MPT. Lá no TRE não tem MPE, não existe MPE, ok? Então são essas distinções. Os demais dentre juízes daí, ok, de tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio TSE, Tribunal Superior. TST, caramba. Tô falando do aí. TST. Questão, ficando maluco, é a hora. Parágrafo terceiro, Jesus Cristo. A lei disporá sobre a competência do TST. Novamente, a lei disporá sobre a competência do TST.
que significa isso? Observação. Não é uma lei complementar, e sim o que? Uma lei ordinária. Então a competência de quem? Do Tribunal Superior do Trabalho é uma lei o que? Ordinária. Isto cai em prova. Isto você tem que tomar cuidado. Funcionarão junto ao Tribunal aí, Superior do Trabalho. A escola da magistratura aí, de aperfeiçoamentos então dos magistrados do trabalho. Aqui embaixo, Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Veja que não está, ele não pertence ao CNJ, como questões gostam de trazer. Ele tá dentro de quem? Do TST. Compõe, funcionarão junto, certo? Quem? O conselho. Esse conselho vai ter também o que? A forma da lei, supervisão administrativa, orçamentária e financeira, inclui a financeira, e patrimonial da Justiça do Trabalho, primeiro e segundo graus. Também ele é o que? O órgão central do sistema, cujas decisões terão efeitos vinculantes. Parágrafo 3º vai falar que compete ao TST processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões. Bem grandinho, TST, ele mesmo vai se defender aí, então vai competir aí, vai ter a competência originária para processar e julgar então as reclamações para a preservação aí, preservar sua competência e garantia da autoridade das suas decisões. Novamente aqui, ó, uma lei ordinária criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-las a juízes de direito com recurso para respectivo TRT. Então pode atribuir para outro juiz aí, juiz de direito, ok? Não nas que não são abrangidas aí pela jurisdição da Justiça do Trabalho. Cai pouco, isso aqui não cai prova. A lei disporá sobre a Constituição, a investidura, a jurisdição, a competência, garantias, condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Veja também que está trazendo uma lei. Essa lei é uma lei ordinária, você tem que lembrar disso. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Justiça do Trabalho vai processar o quê? Algo relacionado sempre com o trabalho. Então, olha, ações oriundas da relação trabalhos abrangido entre os entes de direito público externo e administração pública, direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Para você lembrar aí, então falou de relação do trabalho, vai ser quem? A Justiça do Trabalho. Ah, mas e se tiver a União? Vai ser Justiça do Trabalho. Quando tiver relação de trabalho, então não vai ser servidor entrando na Justiça aí. Aí vai ser a Justiça Federal se for servidor federal. Então como assim? Não entendi. Vamos supor, a administração tem um contrato de prestação de serviços continuados aí de dedicação de mão de obra exclusiva. Uma pessoa saiu, foi demitida pela empresa, ela entra na Justiça e coloca no polo passivo a empresa e a União que está sendo representada por
por esse ministério. Quem é que vai processar e julgar isso? A Justiça do Trabalho. Então, quem vai defender a União? Um advogado da União. Um preposto vai ser alguém do órgão, ok? Algum servidor lá do órgão vai representar o órgão. E ponto. Aonde? Justiça do Trabalho, ok? Tá falando sobre relação de trabalho. As ações que envolvam aí, então, o exercício do direito de greve. Falou em greve, relação de trabalho, falou em sindicato, ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Se falou nisso, quem vai ter a competência para processar e julgar aí as ações vai ser a Justiça do Trabalho. O que mais? Os mandados de segurança, os habeas corpus e habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Qual a jurisdição? Trabalho, relação de trabalho aí. Os conflitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista vai ser de competência de quem? Vai ser de competência aí do quem? Da Justiça do Trabalho, ok? Ressalvado quem? Ressalvado o disposto no artigo 102 aí, parágrafo único, inciso 1, a linha O. O que diz aqui? Os tribunais superiores, que a competência dos conflitos é feita, processada e julgada por quem? Pelo STF, ok? As ações de indenização por dano moral, patrimonial, decorrente sempre do que? Da relação de trabalho, vai ser obviamente a Justiça do Trabalho. As ações relativas a penalidades administrativas, isso aqui cai bastante, impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho penalizou uma empresa ou instaurou, autuou a empresa, certo? Aí a empresa quer derrubar esse ato por ilegalidade. Ele vai mandar esse ato para onde? Para a Justiça do Trabalho, não Justiça Comum, ok? A execução de ofício das contribuições sociais também é da Justiça do Trabalho. Seus acréscimos legais decorrentes às sentenças que proferir também é da Justiça do Trabalho. Outras controvérsias relativas decorrentes da relação de trabalho, falou em trabalho, Justiça do Trabalho. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. O que é árbitro? Árbitro vai ser o que? Uma forma de resolver a divergência sem o uso do poder judiciário, ok? Então as partes aí, o empregado e o empregador, podem eleger um árbitro que vão ajustar e submeter-se à decisão dele, certo? Por força vai ter uma força como se fosse uma decisão judicial, ok? Mas não é. Mas pode ser. Eles vão acatar isso. Então trata-se de um método alternativo aí por desafogar aí o poder judiciário, ok? Para se tornar aí mais ágil aí na solução de alguns conflitos. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, então a arbitragem é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar decídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção do trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Aqui, decídio coletivo é quando ocorreu o insucesso no acordo. Derrubei a mesa aqui agora. Acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui quando ocorre o que? O sucesso. Então tem aqui o carinha feliz. Cara triste, não funcionou, não teve acordo. Quem vai fazer esse acordo aí vai ser a Justiça, e o nome disso é
dissídio coletivo, ok? O parágrafo 3º vai falar que em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público, aí entra quem? O Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar de dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então tem greve, o pessoal não se acorda, eu não tenho acordo, então entra o Ministério Público no meio para ajuizar um dissídio coletivo na Justiça, para que a Justiça decida a respeito. Os TRTs, então a gente viu do TST, agora a gente vai ver dos TRTs. Compõe-se de, no mínimo agora, também 7. TRT 7. TST passa o que? 30, 100, 3, 27. TRT vem para cá o 7. Recrutados quando possível na respectiva região e nomeados, obviamente, sempre pelo Presidente da República. Dentre brasileiros com mais de 35 anos, é isso que está escrito aqui? Não, não é. Agora veio que 30 anos, Tribunal Regional do Trabalho, 30 anos, ministros 35, tribunais superiores 35, ministros que eu digo no âmbito do judiciário, ok? Se não for no outro vai ser 21 do executivo. Então o TRT vai ser 30 anos. Isso daqui é o que? 30 anos e menos de 65. Isso daqui é uma distinção entre os tribunais superiores. Tomar cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado aí o regramento para isso. Então vai ser de forma alternada, de forma equitativa e alternada, e vai ser ou igualitária, de acordo com o artigo 94, ou seja, nomeio um advogado, na próxima eu nomeio um membro do Ministério Público do Trabalho. A condição que eles tenham aqui mais de 10 anos de atividade aí, ok? Ou efetivo exercício. Os demais mediante promoção de juízes do trabalho, ok? Então os mais são esses aí. Os TRTs instalarão justiça itinerante. Qual a ideia? A ideia é que ocorra então aí para assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então essa é a ideia aí, dessa forma de funcionar descentralizado. Pode colocar numa vanzona, colocar o juiz ali lá para um bairro pobre, pode acontecer isso? Pode. Na prática é difícil acontecer. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. E aqui terminamos aí a nossa leitura, ok? Então agora é só fazer as questões relativas a esse conteúdo ou aguardar aí ou ver o outro que é do TRE para complementar as informações necessárias para a resolução das questões, ok?